anexo ao projeto de lei complementar, observando o salientado pelo doutor procurador, anuímos que a propositura está constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opino em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo da análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei complementar 254/2020 de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, estados comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei complementar 254/2020, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 254/2020, de autoria do Executivo Municipal que cria um cargo no quadro de pessoal do município para atender às necessidades inerentes à Secretaria de Saúde do município, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, salas comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei complementar número 254/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei complementar número 254/2020, de autoria do Executivo Municipal que cria um cargo no quadro de pessoal do município para atender às necessidades inerentes à Secretaria de Saúde do município, tem relatório que se segue. O projeto vem essa Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise e obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei complementar que tem por escopo criar um cargo de provimento em comissão, denominado chefe do setor de saúde, lotado na Secretaria de Saúde do município. Lido em plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município e suposto sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente, é o que tenho a manifestar, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei complementar número 254/2020, voto. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei complementar número 254/2020, de autoria do Executivo Municipal que cria um cargo no quadro de pessoal do município para atender às necessidades inerentes à Secretaria de Saúde do município, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos de sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei complementar 254/20. Relatório. Excelentíssimo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei complementar 254/2020, de autoria do Executivo Municipal que cria um cargo no quadro pessoal do município para atender às necessidades inerentes à Secretaria de Saúde do município, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise em obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei complementar que tem por escopo criar um cargo de provimento de comissão,
denominado chefe do setor de saúde, lotado na Secretaria de Saúde do município. Líder plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Ato contínuo em análise pela Comissão Temática de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Foi exarado parecer favorável à tramitação. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela Lei Orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente, valendo destacar que as dúvidas foram sanadas e os esclarecimentos foram prestados por ocasião da competente audiência pública junto à assessoria da Casa. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 254/2020, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, sala das comissões de 10 de fevereiro de 2020, vereador que fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei complementar 254/20, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracinados após analisar o projeto de lei complementar 254/20, de autoria do Executivo Municipal que cria um cargo no quadro pessoal do município para atender às necessidades inerentes à Secretaria de Saúde do município, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse o parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 254/2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. O projeto de lei complementar 254/2020, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do regimento interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Jorge Luiz Pereira. Voto sim. José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Josiane Cristina Silva Costa. Voto sim, senhor secretário. Matheus José da Silva. Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal 254/2020 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 256/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Você dá a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 256/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve atendendo o respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 256/2020, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a abertura no crédito adicional especial do orçamento vigente, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Líder plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo ao projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo da análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 256/20 de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei 256/20, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei 256/20, de autoria do Executivo Municipal que
dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na lei das diretrizes orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salve o maior juízo, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador José Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 256/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. O vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 256/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise e obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Lida em plenário dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município. Isto posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 256/2020, voto. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 256/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opino por sua tramitação nos termos de sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente Comissão Permanente. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Parecer o projeto de lei 256/20, voto. Desculpa. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei 256/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 256/20, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Lei de plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Ato contínuo em análise pela Comissão Temática de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, foi exarado parecer favorável à tramitação. Conclusão. Destaca que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente, valendo destacar que as dúvidas foram sanadas e os esclarecimentos foram prestados por ocasião da competente audiência pública junto à assessoria da Casa. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 256/20, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei 256/20, voto.
A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 256-20, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações de plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristino da Silva Costa, vice-presidente, e vereador Gus Fala, secretário, Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloca em discussão o projeto de lei 256/2020 de autoria do Executivo Municipal. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, membros da mesa, colegas de plenário, senhores professores, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes da rádio e TV e Facebook. Esse projeto de grande importância, referente aos professores, sobre o orçamento. Se o orçamento fosse bem planejado, o ano passado, não estaria aqui hoje para a gente fazer leitura do projeto, semana passada, fazer hoje a votação. Isso aí faltou um pouquinho de planejamento, mas está dentro das conformidades, nós vamos votar favorável e seja bem-vindo aí os dividendos que vocês têm o direito. E o outro assunto relacionado é sobre o projeto seus, que está parado na Câmara. Aqui nós oficiamos o prefeito, ele não mandou um impacto orçamentário, e amanhã vai entrar na pauta para a gente dar continuidade. E tudo indica, vai estar na pauta para amanhã, na discussão das comissões, nós vamos dar o parecer pelo arquivamento, por falta de documentação. Então, esse é o projeto anterior. E esse de hoje, nós vamos votar favorável daqui a pouco. E essa é a nossa fala dessa noite. Muito obrigado. Em discussão. Senhor presidente, só para efeito de transparência, em nenhum momento foi citado o valor do referido projeto. Peço para que o vereador Binho possa fazer o uso dos valores, por favor. Agradeço a citação, eu já ia até pegar a palavra para falar mesmo. Pode falar da mesmo, só rapidinho. Valor de R$ 188.093,40. Vencimentos, vantagens fixas, R$ 154.200. Serviços, outros serviços, terceiras, pessoa jurídica, R$ 17.093. E equipamentos e material permanente, R$ 16.800. Repete? Não precisa. Um valor de R$ 188.093,40. Mas eu repasso para eles. Abono para a valorização do profissional da educação através do Fundeb. Em discussão. Minha fala é parabéns a todos. O projeto de lei 256/2020, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim. Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Jair Matias de Oliveira? Voto sim. Jorge Luiz Pereira? Sim. José Alencar Guimarães Nunes? Sim. Josiano Cristina Silva Costa? Voto sim, senhor secretário. Matheus José da Silva? Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 256/20 foi aprovado por todos.
Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei complementar 257/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Serviços e Obras Públicas e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer do projeto de lei complementar 257/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 257/20 de autoria do Executivo Municipal que inclui o parágrafo único ao artigo 2º da Lei 2090, de 7 de novembro de 2019, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo acrescentar um novo dispositivo à Lei Complementar Municipal 2090 de 2019, visando conceder isenção da cobrança de valores para uso de ocupação de solo relacionados ao comércio ambulante para organizações religiosas e entidades sociais sem fins lucrativos. Líder plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo aos autos do projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador, anoímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opino em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo da análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei complementar 257/20 de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei complementar 257/20, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei complementar 257/20 de autoria do Executivo Municipal que inclui o parágrafo único do artigo 2º da Lei 2090, de 7 de novembro de 2019, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, e o vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer o projeto de lei complementar número 257/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei complementar número 257/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui o parágrafo único no artigo 2º da Lei número 2090, de 7 de novembro de 2019, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Serviços e Obras Públicas para análise e obediência ao disposto no artigo 64 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo acrescentar um novo dispositivo à Lei Complementar Municipal número 2090/2019, visando conceder isenção de cobrança de valores para uso de ocupação do solo relacionados ao comércio ambulante para organizações religiosas e entidades sociais sem fins lucrativos. Lido em plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão: após examinar o projeto de lei complementar, não foi encontrado nenhum outro apontamento a ser feito quanto ao mérito dentro dos parâmetros que a presente comissão permanente tem o dever de assinalar, sendo completamente favorável. Nesse sentido, opino pela tramitação da referida proposição de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer o projeto de lei complementar número 257/2020, voto. A Comissão de Serviços e Obras Públicas, por seus membros infra-assinados após analisar o projeto de lei complementar número 257/2020, de autoria do Executivo Municipal que
inclui o parágrafo único no artigo 2º da Lei número 2090, de 7 de novembro de 2019, em conformidade com a aprovação do relatório das conclusões exaradas pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação em conformidade com a sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Esse é o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Altino de Paulo Salgado, presidente, vereador Jair Matias de Oliveira, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei complementar 257-20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ao vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei complementar 257-20, de autoria do Executivo Municipal que inclui o parágrafo único do artigo 2º da Lei 2090, de 7 de novembro de 2019, tem em relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise em obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo acrescentar um novo dispositivo à Lei Complementar Municipal 2090 de 2019, visando conceder isenção de cobrança dos valores para uso de ocupação do solo relacionados ao comércio ambulante para as organizações religiosas e entidades sociais sem fins lucrativos. Líder plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. No mesmo modo, foi exarado com parecer favorável à redação original pela Comissão de Serviços e Obras Públicas. Conclusão. Destaca-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente, valendo destacar que as dúvidas foram sanadas e os esclarecimentos foram prestados por ocasião da competente audiência pública, junto à assessoria da Casa. Diante do exposto, ou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei complementar 257-20, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar o Estado das Comissões de 10 de fevereiro de 2020, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei complementar 257-20, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados, após analisar o projeto de lei complementar 257-20 de autoria do Executivo Municipal que inclui o parágrafo único do artigo 2º da Lei 2090, de 7 de novembro de 2019, em conformidade com as conclusões do relator exarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que os fala, secretário, Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 257/2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. O projeto de lei complementar 257/2020, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Vereador Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Jorge Luiz Pereira. Sim. José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Josiano Cristina da Silva Costa. Voto sim, senhor secretário. Matheus José da Silva. Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. Projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal 257 de 2020 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 258/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Serviços e Obras Públicas, que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei 258-20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência,
Analisando o projeto de lei 258-20 de autoria do Executivo Municipal que altera requisito de escolaridade para o cargo de subsecretário de Planejamento, criado na Lei 1885, de 12 de maio de 2017, tem a relatar o que se segue. O projeto também é essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que objetiva alterar a redação do artigo 2º, inciso 2, a linha A, da Lei Municipal 1885, de 12 de maio de 2017, para que o requisito de escolaridade mínima para ocupar o cargo de subsecretário de Planejamento seja alterado. Lida em plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo nos autos do projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 258-20 de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, salas comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 258-20, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros impressionados após analisar o projeto de lei 258-20, de autoria do Executivo Municipal que altera o requisito de escolaridade para o cargo de subsecretário de Planejamento, criado pela Lei 1885, de 12 de maio de 2017, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristino da Silva Costa, vice-presidente, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer do projeto de lei número 258/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 258/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera os requisitos para a escolaridade do cargo de subsecretário de Planejamento, criado pela Lei número 1885, de 12 de maio de 2017, tem relatório que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Serviços e Obras Públicas para análise em obediência ao disposto no artigo 64 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo de alterar a redação do artigo 2º, inciso 2º, a linha A da Lei Municipal número 1885, de 12 de maio de 2017, para o requisito de escolaridade mínima para ocupar o cargo de subsecretário de Planejamento seja alterado. Lido em plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado um competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão. Após examinar o projeto de lei complementar, não foi encontrado nenhum outro apontamento a ser feito quanto ao mérito dentro dos parâmetros que a presente comissão permanente tem o dever de assinalar, sendo completamente favorável. Nesse sentido, opino pela tramitação da referida proposição de acordo com sua redação original. É o que tenho a manifestar, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei número 258/2020, voto. A Comissão de Serviços e Obras Públicas, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 258/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera os requisitos para a escolaridade do cargo de subsecretário de Planejamento, criado pela Lei número 1885, de 12 de maio de 2017, em conformidade com a aprovação do relatório das conclusões exaradas pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação em conformidade com a redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Altino de Paulo Salgado, presidente,
vereador Jair Matias de Oliveira, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Coloco em discussão o projeto de lei 258/2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. O projeto de lei 258/2020, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Com o voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva. Sim. Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Jorge Luiz Pereira. Sim. José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Josiano Cristina da Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Mateus José da Silva. Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 258/2020 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 259/2020. Peças aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento que faça a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 259/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 259/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e aberturas de crédito adicional especial no orçamento vigente, tem relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Lida plenária do dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo ao projeto de lei, observando salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 259/20, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar essas comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador que fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 259/20, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 259/20, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações de plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 259/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 259/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, tem relatório que se segue. O projeto vem à Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise em obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Lida em plenário, dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação
e opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município. Isto posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 259/2020, voto. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros assinados após analisar o projeto de lei número 259/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos de sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. É esse o parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. As palavras, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 259/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve atendendo o respeitável despacho de vossa excelência, analisando o projeto de lei 259/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência ao disposto do artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Lida em plenário no dia 22 de janeiro do corrente ano, durante a segunda sessão extraordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Ato contínuo em análise pela Comissão Temática de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, foi exarado parecer favorável à tramitação. Conclusão. Destaque que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente, valendo destacar que as dúvidas foram sanadas e os esclarecimentos foram prestados por ocasião da competente audiência pública junto à assessoria da Casa. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 259/20, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador com sala secretário, Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 259/20, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 259/20, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para alterações de plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, das comissões de 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que vos fala, secretário, Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloco em discussão o projeto de lei 259/2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Senhor presidente, como no outro projeto, gostaria que informasse os valores também, por favor. Só para deixar bem claro, é um valor de R$ 425 mil, obra instalações 125 mil e obra instalações 300 mil reais. Esse valor total referente à obra Piscina. da piscina do Centro de Lazer. do Centro de Lazer do Trabalhador, certo? Certo. R$ 425 mil reais? Isso. Só para falar aqui, execução da reforma da piscina e construção de vestiários localizado no Centro do Lazer do Trabalhador, previsto pelo convênio 132 de 2019, da Secretaria de Desenvolvimento Regional. O projeto de lei 259/2020, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim. Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz de Santos Silva. Sim. Jair Matias de Oliveira? Voto sim. Jorge Luiz Pereira? Sim. José Alencar Guimarães Nunes? Não. Josiano Cristina da Silva Costa? Sim, senhor secretário. Matheus Zé da Silva? Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário.
O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 259/2020 foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contrário, sendo o voto contrário o vereador José Alencar Guimarães Nunes. Coloco em discussão o projeto de lei 270/2020 de autoria do Executivo. Vou ter que ler. Parecer. Opa, desculpa. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 270/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 270/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É o vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 270/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração do valor base salarial das referências do quadro de pessoal do município e da outras providências, tem o relatório que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que objetiva reestruturar as referências do quadro de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo Municipal. Lei de plenário no dia 10 de fevereiro do corrente ano, durante a primeira sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo ao projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a postura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opino em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente postura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 270/20 de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Gus Fala, secretário, Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 270/20, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados, após analisar o projeto de lei 270/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração do valor salarial das referências do quadro pessoal do município e da outras providências, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristiano da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário, Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 270/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 270/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração do valor base salarial das referências do quadro pessoal do município e da outras providências, tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência ao disposto ao artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que objetiva e reestruturar as referências do quadro de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo Municipal. Lei de plenário no dia 10 de fevereiro do corrente ano, durante a primeira sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a postura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação da conformidade com a redação original. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 270/20, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 270/20, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados, após analisar o projeto de lei 270/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração de valor de base salarial das referências do quadro pessoal do município e da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original.
É esse parecer do presidente da comissão, salvo o maior juízo, salas das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que nos fala, secretário, Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloco em discussão o projeto de lei 270/2020 de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. O projeto de lei 270/2020 de autoria do Executivo Municipal está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva. Sim. Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Jorge Luiz Pereira. Sim. José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Josiano Cristina da Silva Costa. Voto sim, senhor secretário. Matheus Zé da Silva. Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 270/2020 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 271/2020. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 271/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável disposto de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 271/20 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que o objetivo é recompor a remuneração dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal, utilizando-se como índice o IPCA e IBGE do percentual 4,31% e reajuste de 0,40%, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2020. Lido no plenário dia 10 de fevereiro do corrente ano, durante a primeira sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo ao projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sob pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei 271/20 de acordo com sua redação original. É o que tem manifestado as salas das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 271/20, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 271/20, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação dos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, salas das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, e vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 271/20, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 271/20, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências, tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise em obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que objetiva recompor a remuneração dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal, utilizando-se como índice o IPCA-BGE do percentual 4,31 e reajuste de 0,40, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2020. Lido plenário do dia 10 de fevereiro do corrente ano, durante a primeira sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação da conformidade com sua redação original. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
O projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 271-20, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 271-20, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados, após analisar o projeto de lei 271-20, de acordo de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório zarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira. Chamo. Só um minutinho. Retificando. Em conformidade com as conclusões do relatório zarado pelo secretário vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse parecer da presidente da comissão, salve o maior juízo, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gonçalo, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloco em discussão o projeto de lei 271/2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Conceda a palavra. É um projeto de grande importância, né? A gente parabeniza o prefeito atual por estar repassando pelo menos a infração, porque pelo menos no primeiro mandato que a gente teve, que eu passei aqui, foi poucas as vezes que veio projeto pelo menos de repasse, né, da infração. Porém, eu analisando aqui, conversei com a contadora da casa, o prefeito poderia ter dado muito mais que 0,40 de aumento verdadeiro, né? Mas, já vou usar a tribuna já para aproveitar um outro assunto, né? Todos sabemos que está ilegal a parte de salubridade da prefeitura e que será cortada devido a uma denúncia que chegou, o Ministério Público está cobrando a prefeitura. Mas, com a mesma vontade, não sou contra carnaval, mas com a mesma vontade que está tendo o carnaval, antes de descontar esse salário desses servidores que vão perder sua salubridade, e está certo que vai perder, que já estude uma maneira para chegar um projeto nessa casa para essas pessoas não sejam lesadas. Porque essas pessoas no começo, quando eles entraram, eles recebiam 1,5 salário. Depois caiu, numa outra gestão passada, bem passada, caiu para 1 salário mínimo. E para equacionar, tentar minimizar os problemas, colocaram a salubridade para eles, né? Hoje em dia, essa pessoa, se perder, realmente que vai perder, já está até na folha de pagamento deles, que a partir de março, né? Vão perder na base de R$200 cada um. R$200 hoje para uma família que tem, às vezes, 3, 4 filhos, paga aluguel, paga água, paga a luz, paga remédio e outras coisas. Então, o prefeito, da mesma maneira que ele está, na mesma intensidade que está fazendo no carnaval, a gente pede e implora que ele estude a maneira que chegue o mais rápido esse projeto para cá. Muito obrigado. É discussão. Coloco o projeto de lei 271/2020, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos no processo de votação nominal, em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Vamos voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz de Santos Silva. Sim. Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Jorge Luiz Pereira. Sim. José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Josiana Cristina Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Mateus José da Silva. Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 271-20 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 001/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 001-20, relatório.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É o vereador que subscreve atendendo o respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 1/2020, de autoria do Legislativo Municipal que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores vinculados ao Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que objetiva recompor a remuneração dos servidores efetivos e comissionados vinculados a esta Casa de Leis, utilizando-se como índice IPCA e IBGE do percentual 4,31, retroagindo os efeitos a 1 de janeiro de 2020. Lido no plenário dia 10 de fevereiro do corrente ano, durante a primeira sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo ao projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta contra a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boteca legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boteca legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 00120 de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar essas comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador que fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 00120, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 1/2020, de autoria do Legislativo Municipal que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores vinculados ao Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020. Vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 1/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve atendendo o respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 1/2020 de autoria do Legislativo Municipal que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores vinculados ao Poder Legislativo Municipal e da outras providências, tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise em obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que objetiva recompor a remuneração dos servidores efetivos e comissionados vinculados a esta Casa de Leis, utilizando seu índice IPCA e IBGE no percentual 4,31%, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2020. Lei de plenário no dia 10 de fevereiro do corrente ano, durante a primeira sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 1/2020, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar a sala das comissões de 10 de fevereiro de 2020, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 1/2020, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 1/2020 de autoria do Legislativo Municipal que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores vinculados ao Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original e esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloco em discussão o projeto de lei 001/2020 de autoria do Legislativo Municipal. Em discussão. O projeto de lei 001/2020 de autoria do Legislativo Municipal está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Voto sim. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva. Sim. Vereador Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Vereador José Alencar Guimarães Nunes. Sim.
Josiane Cristina da Silva Costa. Voto sim, senhor secretário. Matheus José da Silva. Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria legislativa municipal 1/2020 foi aprovado por todos. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 002/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Desculpa. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei complementar 002/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Minhas palavras, senhor presidente. Conceda a palavra. Pensando nas formalidades, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer do projeto de lei complementar 2/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que subscreve atendendo o respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei complementar 2/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a alteração do dispositivo da lei complementar 1859, de 2 de fevereiro de 2017, e da outras providências, tem relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem o objetivo de alterar a lei complementar municipal que institui o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores lotados no Poder Legislativo Municipal para revisar as normativas de auxílio à alimentação e do auxílio saúde. Lida em plenário no dia 10 de fevereiro do corrente ano, durante a primeira sessão ordinária, foi exarado com competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico anexo ao projeto de lei, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei complementar 2/2020, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar, salas das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei complementar 2/2020, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 2/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da lei complementar 1859, de 2 de fevereiro de 2017, e da outras providências, em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, porém entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador José Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gustavo secretário, Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei complementar 2/2020, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve atendendo o respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei complementar 2/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da lei complementar 1859, de 2 de fevereiro de 2017, e da outras providências, tem relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência no disposto do artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que objetiva alterar a lei complementar municipal que instituiu o plano de carreiras, cargos de salários dos servidores lotados do Poder Legislativo Municipal para revisar as normativas do auxílio alimentação e auxílio saúde. Lida em plenário no dia 10 de fevereiro do corrente ano, durante a primeira sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com a sua redação original. Conclusão. Destaca-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei complementar 2/2020, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar, sala das comissões 10 de fevereiro de 2020, vereador que fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei complementar 2/2020, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei complementar 2/2020, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da lei complementar 1859, de 2 de fevereiro de 2017, e da outras providências. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador
Vereador Fábio Luiz Santos Silva opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador José Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gussola, secretário, Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloca em discussão o projeto de lei complementar 002 de autoria do Legislativo Municipal. Em discussão, o projeto de lei complementar 002/2020 de autoria do Legislativo Municipal está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Com voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Jair Matias de Oliveira. Voto sim. Jorge Juliz Pereira. Sim. José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Josiano Cristina da Silva Costa. Voto sim, senhor secretário. Matheus José da Silva. Voto sim, senhor secretário. Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal 2/2020 foi aprovado por todos. Então, primeiramente, quero agradecer a presença dos nobres vereadores. Também quero agradecer a presença dos professores que estão até aqui nesse momento. Eu creio que a gente não vai ter mais nenhum compromisso, assim, oficial, até Então, eu só tenho a desejar um bom carnaval para todos, que começa na sexta-feira já, né? E que seja da melhor forma possível, com segurança, isso que a gente deseja. Oi? Pode. Questão de ordem, senhor presidente. Às 2 horas, no dia 19, quarta-feira, começando ali do espaço social, Brites do Carnaval. Conscientização sobre bebidas, menores, etc. Convidamos a todos. Senhor presidente, amanhã, questão de ordem, amanhã, todos os presidentes das comissões para o parecer dos projetos para a próxima sessão, na quinta-feira, após o carnaval. Muito obrigado. 17h30. Desde o começo aqui? Portaria número 4, de 10 de fevereiro de 2020, dispõe sobre o ponto facultativo no expediente da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí e alteração da data da segunda sessão ordinária do exercício de 2020. Matheus José da Silva, vereador, presidente da Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, no biênio /2019-2020, no uso de suas atribuições legais, em especial as conferidas na Lei Orgânica, Regimento Interno desta Casa de Leis, Constituição Federal, resolve. Artigo 1º. Fica declarado como ponto facultativo no expediente administrativo da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí os dias 24 e 25 e 26 de fevereiro de 2020, segunda e terça-feira de Carnaval e quarta-feira de Cinzas. Artigo 2º. Em virtude dos pontos facultativos previstos no artigo anterior, em conformidade com o artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a realização da segunda reunião ordinária do ano 2020 fica transferida para o dia 27/2 de 2020, quinta-feira, às 19 horas. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. São Bento do Sapucaí, 10 de fevereiro de 2020. Vereador Matheus José da Silva, presidente da Câmara Municipal. Márcio de Lacerda Arantes da Silva, diretor de secretaria. Então, só frisando um assunto, eu estive conversando com a comandante a respeito da segurança do Carnaval. Eu acredito que temos boas notícias, eu acredito que o trabalho deles será realizado da melhor forma possível, ela passou as normas que eles vão fazer, então eu acredito que, na minha opinião, vai ser positivo. O Carnaval sei que não é fácil, mas a gente só torce para que dê tudo certo, e a vida é assim. Quem gosta de Carnaval, vai pular Carnaval. Quem não gosta, eu acho que a gente tem que aceitar a opinião dos outros. Então, só desejo um bom Carnaval, com segurança. A gente acredita no Executivo, a gente sabe que é uma puta responsabilidade, mas eu penso dessa forma: quem faz uma festa de aniversário tem que dar conta daquilo que produz
para os seus visitantes. Então, eu acredito que ele tem a responsabilidade o suficiente para saber que vai ter um carnaval com uma demanda muito grande, sabe que vai ter bons shows e tomara que isso se reflita em segurança para todos. Só para reforçar sobre a segurança que você tocou, se você me permite, eu com a Ju, a gente marcou uma reunião junto com o CTLAR, junto com a Polícia Militar, a gente cobrou e eles atenderam e a gente vamos fazer. O que a gente acompanha? A polícia só pode trabalhar 8 horas, que ela trabalha no dia de folga, para dar o reforço. Ela trabalhando 8 horas, os carnavais passados, a polícia entrava 6, 7 horas da tarde, a hora que o movimento não era tão grande, e ia embora 2, 3 horas da manhã ou até antes. Então a gente cobrou e eles concordaram, eles vão entrar. Lógico, vai ter policiamento o dia todo, mas aquele grande número de policiais, 10 horas, onde começa a ter o fluxo até 6, 7 horas da manhã, que é a hora que é o maior problema. Ela me passou algumas estratégias, eu acho importante da polícia, e ela foi conversar pessoalmente comigo. Eu achei muito interessante, eu acredito que tem tudo para transferir essa segurança para todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a terceira sessão extraordinária do ano 2020. Boa noite e obrigados a todos.